Boa noite. Boa noite. Que bom, Vanessa. Bem-vinda. Esperando a convidada entrar. Boa noite, Rada. Boa noite, Sandra. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tá ouvindo legal aí? Dá pra ouvir? Tá sim. Tranquilo. Esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Oi, Isso. Roberta. Oi, Dona Luzia. Minha mãe. Ah, legal. Bom, então enquanto as pessoas estão entrando, eu vou dar as boas-vindas a todos, né, que estão nos assistindo, especialmente a Sandra, nossa convidada do dia. É uma pessoa bem especial, bem animada e com boas ideias, né? E que ela foi chamada aqui nessa série de lives que está intitulada de Sementeiras, com o objetivo de falar das coisas que acontecem na vida de uma mulher a partir do momento que ela se torna mãe, né? Então, a gente já falou de alguns temas interessantes que estão gravados no IGTV, com convidadas diferentes. E hoje o tema é maternidade e carreira profissional. A Sandra, ela é mãe de Maria Eduarda e Luiz Davi. Ela é tecnóloga em design de interiores, técnica em radialismo, né, de TV e rádio, e dona de casa e empreendedora da Naturalmente Low Carb. Então, boas-vindas, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço. E eu quero, olá, Nairle, eu quero que você comece, né, a gente aproveitar o tempo que eu acho que tem bastante papo, pedindo para você se apresentar com suas próprias palavras e falar um pouco da sua experiência dentro desse contexto de carreira profissional e maternidade. Então, você já falou meu nome, né? Já falou um pouco da minha formação. É, Hoje, né? Além de cuidar da casa, administrar a minha família, filhos, toda essa rotina de casa, né? Me aventurei a empreender e fazendo algo que eu gosto também. E tô tendo que encarar esse desafio, né? De em casa conseguir dar atenção ao meu trabalho e ao mesmo tempo as coisas de casa, conseguir separar as duas coisas e poder ser feliz das duas formas, né? Como eu já tinha conversado com você, eu já tive a oportunidade de trabalhar fora de casa, de ter essa experiência quando eu estava com a minha primeira filha, né, minha primogênita. A gente foi morar em Caruaru e eu tinha abdicado de trabalhar fora para ficar só com ela, para cuidar da casa, cuidar da minha filha. E depois de um certo tempo, eu precisei retomar o trabalho, precisei voltar. E foi uma experiência assim, um pouco desgastante para mim, porque eu trabalhava de segunda a sábado. A minha filha ficava o dia inteiro no berçário e eu não tinha um horário assim certo, porque como eu trabalhava numa loja de imóveis projetados, muitas vezes eu tinha que ficar até fora do horário, fora do expediente. Aí meu esposo tinha que buscar ela no berçário, e aí eu chegava tarde, e quando chegava ela queria atenção, aí não queria dormir. Aí queria dormir 10, 11 horas da noite. Eu tinha que arrumar a bolsa dela para o aniversário no outro dia.
Então, era todo dia aquela rotina, assim, cansativa, estressante. Eu ficava estressada, eu ficava irritada. Então, para mim, naquele momento, a gente distante da família, de vez em quando tinha que viajar para poder vir até João Pessoa. É perto, mas ao mesmo tempo, como eu trabalhava até o sábado, o tempo ficava curto para a gente Sim. aproveitar. Então, assim, foi um período muito difícil. E teve um momento que eu fiquei assim, o que é que eu faço? Eu vou abdicar de tudo de novo para poder ficar com minha família. Então, eu ouvi meu coração. Já foi falado em algumas lives aqui da intuição, algo que a mulher já tem e que durante a maternidade aflora mais, né, essa intuição. E foi o que eu fiz. Eu segui a intuição naquele momento, abdiquei mais uma vez para poder cuidar da minha filha. E foi ótimo, foi muito bom. Eu respeitei esse tempo, sabe? E depois a gente conseguiu voltar. E quando eu voltei, eu já estava grávida do meu segundo filho. E aí continuei também cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas sempre com desejo de também ter algo para mim, de poder me realizar profissionalmente. E aí, durante a pandemia, meu marido já estava percebendo como eu gostava de fazer comidas saudáveis, funcionais. Ele já tinha percebido. Aí eu comecei a fazer um curso de comidas low carb, de doces low carb. E eu fiz, vou me aventurar. E está sendo assim bem diferente, né? Porque agora eu estou trabalhando dentro de casa, então eu estou me dividindo entre ser dona de casa, ter um empreendimento e cuidar dos filhos. É um novo desafio, mas muito bom. Perfeito, Sandra. Você trouxe aí algumas coisas bem interessantes para a gente conversar, né? A primeira é que, assim, você teve essa possibilidade, né, de deixar de trabalhar fora para se dedicar. E a gente sabe que isso nem sempre é a realidade das outras pessoas. Que às vezes a mãe realmente tem que se desdobrar, se virar, ou por uma questão de necessidade financeira, ou até por uma questão de necessidade pessoal, né? Que eu acho que essa necessidade pessoal, pelo que eu vejo em você, pela sua história, ela não deixou de existir, né? Você está sempre procurando coisas novas, né? Tem uma formação assim bem diversificada, mas aí sempre fica aquele dilema, né? Se é de você passar o dia inteiro trabalhando, deixando seu filho nas mãos de outra pessoa para cuidar, né? E essa pessoa tá sendo a principal testemunha do desenvolvimento do seu filho, enquanto você está ali numa outra atmosfera, às vezes é um momento mesmo de refletir. Será que isso está servindo para mim, para esse momento, né? E aí eu queria que falasse um pouco a respeito disso, como é que era para você encontrar a tua filha, depois de passar o dia inteiro longe, como é que administrava isso emocionalmente? No início, Lívia, foi muito bom para ela, porque ela estava muito apegada a mim. Ela Uhum. estranhava um pouco as outras pessoas e ela só queria ficar comigo. Então, em termos de sociabilidade, dela adquirir uma certa independência, até para o desenvolvimento dela, inicialmente foi maravilhoso. E ela começou a gostar de conviver com crianças da faixa etária dela também, para não ficar só naquele universo dos adultos. Então foi muito bom, ela começou a aceitar o carinho de outras pessoas, né, das tias que tinham lá. Era um lugar maravilhoso. Mas, depois de um tempo, ela começou a sentir minha falta justamente por eu não ter esse horário certo de estar com ela. E quando chegava, eu ainda tinha que cuidar da casa. Tinha que fazer jantar, tinha que administrar as coisas dentro de casa. E não podia ficar muito tempo com ela, dando atenção a ela. Aí o que aconteceu? Ela começou a não querer dormir. E até tarde da noite chorando, morrendo de sono, mas não se entregava porque queria ficar comigo. E eu estava ficando muito exausta, porque estava indo dormir tarde também e estava preocupada com essa situação. Então, a gente preferiu, naquele momento, né, se apertar um pouco financeiramente para poder atender essa necessidade da família, né, que foi uma coisa que, assim, que foi muito forte. Mas a gente sabe, como você falou, tem gente que está seguindo uma carreira que não tem como deixar de lado.
né? Tem gente que precisa financeiramente e tem que se virar, né? Se virar. Então, para mim, se apresentou aquela condição de que eu poderia fazer um esforço para ficar. E assim, como eu sou designer de interiores, eu continuei fazendo projetos em casa. Então, na verdade, eu diminuí um pouco a renda, porque eu não tinha mais aquele salário fixo, mas foi aparecendo projetos para mim e eu fui fazendo em casa. Então, não fiquei assim totalmente, vamos dizer, desprovida de uma renda. Então, eu fui tentando administrar isso aí. Quando eu cheguei com meu filho aqui de uma pessoa, também peguei alguns projetos. Então, foi algo que não saiu de mim ainda a questão da profissão de design de interiores. Eu ainda exerço. De vez em quando, outra pessoa pergunta se eu faço projeto, se aparecer eu faço. Então, eu continuo com essa minha profissão também. E aí, eu estou tentando administrar isso aí para poder cuidar também do meu outro filho, que é pequeno, ainda tem 3 anos, né? Estou tentando ver como é que eu administro para poder ver até onde eu sigo com a minha carreira e até onde eu dou atenção a eles, respeitando o tempo também, né? Porque como meu marido trabalha fora de casa, então esse período que ele passa fora de casa, eu tenho que administrar as coisas aqui em casa, né? Nesse período da pandemia, ele está fazendo home office, mas depois isso vai passar, né? E aí vai ser um novo desafio, porque eu não sei como é que vai ser. O home office para você vai continuar, mas com Exatamente. mais desafios, né? Mais trabalho aí pela frente. Se Deus quiser, né? Eu imagino que seja isso que você queira. Isso. É, e aí eu fico pensando, assim, eu fico examinando justamente por isso. Tem a minha cunhada, que ela está assistindo aqui também, que ela é uma dessas pessoas que não pode deixar de trabalhar, né? Até porque às vezes a pessoa tem o filho justamente no momento que ela está tendo o auge profissional. E abdicar, já são tantas abdicações que a gente faz, né, quando a gente passa a ser mãe, são tantos lutos que a gente vive, né, e tantas descobertas de aceitação de um novo ser. E aí, se tiver que abdicar também da sua carreira profissional, às vezes a pessoa tem uma crise até maior de identidade, né? Eu imagino. E até assim, no meu caso, que eu consigo, né, continuar, ainda é recente, mas até agora está sendo relativamente tranquilo. Mas eu já vejo a mudança na minha performance profissional, no sentido de que agora tem algo a mais, né, que dá sustentação, que dá brilho nos olhos, que faz com que eu queira fazer melhor, né? Mas que às vezes não é fácil para uma pessoa que está em uma carreira em ascensão, que não pode ficar perto do filho, descobrir, se ver nessa situação de deixar o filho em outro lugar, né? Que tem esse aspecto social que você falou, que realmente eu vejo pelo resultado da minha sobrinha, que eu não sei se está assistindo, ela ficou triste porque da outra vez eu não dei um oi para ela, que ela tem 2 anos, imagina. Então, oi Maria Valentina. Ela tem uma capacidade de sociabilização muito fácil, né? Mas a mãe, acho que fica também, né? Naquela divisão ali, quero ficar perto, quero, né, cuidar, enfim. Então, bem interessante isso que você falou, né? Que pesou para você. É, e, e aí a gente começa a pensar também nessa perspectiva de, às vezes, mudança de carreira, né? Como foi o que você fez. Apesar de você ter um amor pela sua profissão, você, assim mesmo, se permitiu essa reinvenção, né? Foi descobrir outros talentos. E aí eu quero saber se esses talentos, né, esse teu talento culinário, dentro dessa perspectiva, é algo que você já tinha ou que você viu que se transformou e aflorou mais depois que seus filhos nasceram? Eu sempre gostei, assim, desde de criança, adolescente. Inclusive, minha mãe até brigava comigo porque eu ficava pegando os ingredientes da despensa, né, os mantimentos, para criar receitas. Eu já tinha esse, eu já tinha esse gosto por cozinhar, por fazer alguns alimentos. E durante a pandemia foi quando eu senti uma necessidade maior de fazer uma alimentação mais saudável. Senti essa necessidade. E aí eu vi que poderia partilhar isso com outras pessoas também, que poderia trazer aquele alimento que eu estava fazendo para minha casa, para minha família, também partilhar para que as pessoas pudessem consumir.
E Uhum. aliar também a ter uma outra renda, né? Então foi todo um conjunto de coisas que eu pensei. E primeiramente a gente pensa também nos filhos, né? De poder ter um dinheiro a mais para poder proporcionar algo para eles, poder dar um presente, poder fazer uma viagem, poder ter um lazer a mais. Então é um pacote de coisas que a gente acaba somando nisso aí. Quando eu trabalhava, você falou da questão da sua sobrinha, né? Que tá vendo a live, não pode deixar de trabalhar, né? A minha cunhada. Sua cunhada, isso. É. Aí, pronto, o que é que eu pensava na época que eu estava trabalhando? Uma coisa que me segurava no trabalho, que justamente foi uma coisa que pesou para mim, de, ai meu Deus, será que eu vou deixar, que me segurava, era justamente ter uma condição melhor, de poder oferecer coisas melhores para ela. De eu ter condição de fazer um passeio com ela, sem estar tão apertada, de poder proporcionar alguns lazeres, não só pensando no material, mas lazeres assim, de memória mesmo, de gravar na memória dela momentos especiais entre eu e ela. Teve momentos que saiu só eu e ela para fazer um lanche, para passear. E eu ter essa condição de poder proporcionar isso para ela. Então, tinha esses momentos bons também, não era só dificuldade, cansaço, estresse, não era só, Uhum. tinha os momentos bons também. Mas naquele momento a necessidade foi maior por conta da família que estava distante também, que a gente precisava estar viajando, como a gente morava a 2 horas e meia mais ou menos de João Pessoa, então a gente fazia essas viagens e a gente queria aproveitar mais com a família também. Então isso foi uma coisa que pesou bastante. Né? Não sei se eu tivesse morando aqui no período, a gente tivesse junto da família, se seria diferente. Então foi dentro das condições. E eu acho importante isso, a gente perceber as nossas condições, perceber o universo que se apresenta dentro de cada família, o mundo que está ali. Porque essas experiências elas servem para a gente examinar, né? Para a gente ver se serve para a gente, se não serve. Cada um tem sua história. Então, assim, o que eu poderia dizer para sua cunhada é justamente isso, que ela tenha um respeito, um carinho pela história dela, pelo que ela está vivendo, e perceba que aquela condição que se apresenta para ela, com certeza ela tem condição de dar conta. Com certeza. Porque se apresentou para ela daquela forma, é porque ela tem capacidade. Eu penso muito nisso. E a gente, como mãe, né? A gente parece que ganha superpoderes também, né? Para suportar um pouco mais do que a gente acha que suporta. Quando se apresenta a situação, a gente vê que consegue suportar. É perfeito isso. E uma coisa que eu acho bem interessante dentro do que você falou é que eu acho que quando a gente olha para nossa mãe, né, a gente acaba vendo esses exemplos, seja por ela ter escolhido ficar em casa ou por ela ter escolhido trabalhar, a gente vê que tem muita força dentro disso, né? Que não é um processo tão simples assim, é uma decisão importante para a mulher do que ela vai fazer. E isso faz com que o filho se sinta mais seguro, mais confortável, seja se está trabalhando, seja se está em casa, né? E embora que a gente, eu acho que acaba ficando um pouco sentindo a danada da culpa, né? A culpa materna. A culpa materna, que a gente tem que se libertar e entender os É, processos. Eu estou fazendo vários processos aqui para descobrindo isso. E acho muito bom ouvir esses relatos que das pessoas que estão trazendo aqui, de ressignificar essas culpas, né? De entender que, na verdade, essas escolhas, a gente não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que escolher um caminho, e a gente escolhe normalmente o caminho do coração, da intuição, e certamente é o melhor para os nossos filhos, né? é verdade. E é interessante você falar isso da mãe, porque eu me lembrei agora que minha mãe, ela também foi dona de casa por um período, e depois ela começou a trabalhar dentro de casa, né? Ela começou a fornecer marmita, tal. Eu Olha lembro, eu só. pequena, fornecia marmita. E eu lembro eu pequena acompanhando todo esse processo. Depois minha irmã nasceu e ela depois que minha irmã já estava maiorzinha, ela foi trabalhar fora de casa. E até hoje ela trabalha fora de casa. Então, assim, ela respeitou o tempo, né, das coisas, o tempo dela, fez tentativas também, porque eu acho que também a gente tem que pensar assim, naquele momento a gente está vivendo aquilo, não quer dizer que aquilo vai ser para sempre. É naquele momento as condições que
você pode fazer, que se apresenta para você e algo bom vai te trazer naquele momento. Uhum. Seja, mesmo que a gente ache, né, que não deu certo, mas algo positivo fica, se a gente conseguir perceber. Então, nesse momento, isso que eu estou vivendo para mim é muito positivo, muito importante para esse meu crescimento e justamente para eu entender e respeitar o tempo de cada coisa. Né? Hoje eu estou aqui, amanhã posso estar em outro lugar, posso estar fazendo outra coisa. No fim de semana posso estar entregando minhas encomendas saudáveis, como na semana que vem posso estar elaborando um projeto de design de interiores. É multipotencial, né? É, Literalmente. E a gente é, tem esse gosto por aprender novas coisas, né? Às vezes a gente aprende justamente para atender o filho, mas aí aquilo começa a ter outra dimensão e aí se torna negócio, né? Se torna um meio de vida, né? E é, a Vanessa está falando que a mãe dela era concursada, mas sempre que tinha espaço de tempo, dava toda a atenção. Eu acho que isso que é interessante. Não é o quanto você fica com seu filho, mas a qualidade desse tempo que você fica com seu filho, que eu acho que faz toda a diferença, né? E ela está falando também que esse respeitar o tempo é muito importante. Legal vocês falarem disso. uhum, É, né? O tempo, tanto na dimensão do tempo que a gente vai ficar com essa criança, porque eu acho que também não adianta nada, né? Digamos assim, vou colocar aqui para a gente debater, tá? Não adianta nada eu dizer, ah, não, eu tô achando que eu estou muito sobrecarregada e vou optar por ficar em casa. Mas estou em casa e não estou feliz comigo mesma, tô percebendo que eu estou só me dedicando à criança e não sei mais nem o que fazer, sabe? Vejo minhas amigas da mesma idade ou até mais novas ganhando espaços e eu ficando lá para trás, né? Então, talvez isso não seja uma coisa tão interessante do ponto de vista até educacional para aquela criança de estar percebendo uma pessoa frustrada, né? E ainda fica uma carga emocional muito grande para aquela criança, de tipo assim, eu sou a culpada, né? Entre aspas, de minha mãe estar só em casa, né? De não fazer as coisas que ela gostaria de fazer. Então, não sei se tu pensa isso, eu queria que e vocês também que estão assistindo, se quiserem falar a respeito desse assunto, é bem interessante. Eu Eu também conheço uma tenho. pessoa que eu acho que você conhece também, que é a dona Ana Rosa de Caruaru. Para Sim. mim, ela é o maior exemplo assim de pessoa que conseguiu se realizar dentro de casa. E ela costuma dizer que a família dela é o maior patrimônio dela. Então, eu acho que tudo que é feito com amor, independente do que seja, se é na realização profissional, se é precisar sair de casa para trabalhar, se é construir um patrimônio familiar, qualquer coisa que você faça, se tiver amor naquilo, é válido. E é importante porque vai servir, como você falou, de exemplo para os nossos filhos. Porque a melhor maneira de educar é através do exemplo. E se a gente mostra para eles o caminho para ser feliz, cada um vai seguir por um caminho. Mas se o resultado for a felicidade, eu acho que a gente já conseguiu a É vitória. válido, né? É É válido. Todos os válido. caminhos são válidos desde que proporcione Exatamente. isso, né? Como tem gente que Perfeito. acaba ficando em casa, deixando carreira e depois se arrepende, também acontece. Então, por isso que você falou, é importante a gente saber respeitar o tempo de cada coisa, mas também a gente perceber, usar a nossa intuição a nosso favor, tanto na criação dos nossos filhos, como no tempo das coisas se apresentarem para a gente dar os passos para chegar no que a gente almeja. A gente saber o que a gente quer, a gente buscar, identificar o que a gente realmente quer e se é o momento certo. Eu conheço uma pessoa também que com 40 anos, um pouco mais de 40 anos, ela passou no concurso. E um concurso bom da Polícia Civil tal. E ela criou 5 filhos. Então, assim, ela achou que não ia conseguir mais nada. Ela era um pouquinho frustrada nesse sentido de querer ter alguma coisa para ela e não sabia o quê. E aí, num determinado momento, ela despertou para estudar. Ela era formada em Direito já. Ela fez, eu vou aproveitar o próprio curso que eu fiz e vou investir nisso aí. Começou a estudar e passou no concurso e batalhou para passar no teste físico, passou e hoje está trabalhando na Polícia Civil, está ganhando muito bem, está com a condição melhor. E os filhos grandes, os filhos já numa idade assim que já não depende mais tanto dela.
Então, eu acho que é isso. Essas são as histórias que emocionam, né? São as histórias emocionantes mesmo, de escolha, mas de paciência, né? Acho que principalmente é isso. É uma história de paciência, de ter aquele desejo, priorizar por um momento os filhos, mas saber que ainda vai ter o momento dela, né? De fazer essa semente germinar por outros espaços. A Vanessa está falando que ela tinha se programado a voltar para o mercado esse ano, e aí a pandemia mudou os planos. Acontece isso ainda, né? É, É isso, acontece. paciência. Paciência tu tem uma razão de ser, né? Tá sendo uma forma também de melhorar ou ampliar esse tempo com sua filhinha, né? Uhum. Bárbara está falando importantíssimo, estar feliz no que está, ai, peraí, no que está fazendo. Se tem amor, prospera, exatamente, eu concordo plenamente. E essa questão do amor prospera é justamente porque, assim, eu tenho sentido, né? Pode ser que seja ainda efeito de puerpério, pode ser que, enfim, pode ser uma coisa muito pessoal. E é por isso que eu gosto dessa conversa, porque cada um vai, né, acrescentando. Que quando a gente se torna mãe, a gente começa a ver o mundo de uma forma melhor, né? Não é uma questão de romantização da maternidade, mas é uma questão de propósito, né? Os nossos propósitos, eles ficam mais evidentes. A gente já começa a perceber uma responsabilidade tão grande que vem com a maternidade e que a gente quer realmente ver o mundo melhor, né? Dar a nossa parcela de contribuição. E aí a gente vai achando espaços, né, seja por um lado, seja por outro, né, e descobrindo os talentos que a gente tem para fazer para esse solo prosperar. Né? E eu acho que o que move mesmo não é nem se eu escolhi essa carreira ou aquela carreira, mas é o propósito que cada um tem, o amor que cada um tem, né? Eu concordo com você nesse sentido de que realmente o que Bárbara falou, né, do amor que auxilia a prosperar, isso aí para mim está inteiramente ligado. Por isso que eu acho uma coisa importante também a gente ter um respeito, né, com a nossa história e buscar não fazer comparações. A experiência do outro, ela é válida para um exame para a gente ver se algo dali se encaixa para a gente, mas nem tudo é válido, porque cada pessoa tem a sua história, tem a sua rotina familiar, tem situações e situações, né? A gente fala muito, tem falado nessas lives, eu tenho acompanhado, fala muito também do companheiro, tá ali do lado auxiliando, mas a gente tem também aquelas mães que são solo, né? Que não tem um companheiro ali auxiliando, é só elas, guerreiras ali cuidando dos filhos, tendo que trabalhar, tendo que ficar em casa, tendo que administrar a história delas. Então, eu acho que quando a gente passa a não se comparar com as outras pessoas e porque tal pessoa novinha já estava formada, já estava com uma carreira, já estava ganhando muito bem, eu já estou em tal idade. Quando a gente faz essas comparações, é uma chance muito grande da gente se frustrar. Então, quando a gente Uhum. passa a olhar para dentro de si, olhar para o nosso coração, ver o que a gente verdadeiramente quer e entender o tempo de cada coisa, é quando as oportunidades elas vão se apresentando. E aí a gente vem de novo com a questão da intuição, de perceber o momento certo, de agir, de fazer as coisas, para que tudo esteja a nosso favor, para a gente prosperar. E com amor, é claro. Isso é muito interessante isso que você falar, porque eu estudo o comportamento do consumidor, né? E a gente vê que é uma tendência por conta das mídias que a gente usa, do formato dessas mídias, um intento muito grande para as pessoas se compararem uma com as outras, né? Porque elas veem as fotos bonitas, ninguém fica botando foto feia no Instagram, e quando coloca a gente diz, ah, lá vem alguém, né, derramar seus sentimentos ruins ali. Travou? Vocês estão me ouvindo? Ah, deixa eu ligar aqui os dados. Oi, acho que voltou. Oi. Voltou. Voltou, voltou. Pronto.
Então, eu estava falando, né, desses formatos de mídias que a gente utiliza, né, a forma como as coisas estão, uma cultura muito de efemeridade, de tudo é para ontem, é tudo rápido. Às vezes a gente vê essas fotos bonitas das pessoas nas mídias e é uma tendência natural do comportamento humano de fazer essas comparações, né? E não só nas mídias, isso vai, né, se expandindo por outras vertentes. Mas a partir do momento que a gente começa a pautar a nossa vida em comparação com outra pessoa, a gente está anulando a nossa própria história, o valor da nossa história, né? Então, sempre eu procuro fazer um exercício comigo mesma de contar a minha história para mim mesma, né? Para eu ver o que tem de mérito, para ver o que eu posso aperfeiçoar e não ficar observando o que um fez ou o que o outro fez, a não ser que seja assim no sentido de aprender com alguém, que eu acho que é muito válido também, mas não no sentido de fazer comparações. Então, eu acho muito legal isso que você falou, porque já são tantas as questões que uma mãe ela tem que passar, são tantas demandas, são tantas novidades, são todas as emoções, e se ela ainda for dar conta de ficar comparando, né, com outras, realmente a tendência é muito grande à frustração. E a saúde mental é fundamental, né, para a criação de filhos. Tem aqui uns comentários. Cadê? Deixa eu ver. Nalu falou: engraçado que a maternidade me fez pensar mais em mim. Me senti mais capaz, mais bonita. Acho que é aquele sentido de estar bem para poder cuidar bem da minha filha e conseguir encaminhá-la. Muito lindo, Nalu, isso que você está falando. Eu penso parecido também. Empada Gourmet fala: tenho uma filha pequena e escolhi trabalhar em casa. Faço empadão com farinha sem glúten integral. A pessoa vai encontrando o seu espaço, né? Ela vai encontrando as formas. E eu acho que é aí que nasce uma coisa chamada o sentimento empreendedor. Que quando a gente fala em empreendedorismo, às vezes a pessoa pensa que é necessariamente abrir uma empresa, né? Ser empresário. E na verdade não é um comportamento. É você estar aberto a fazer coisas diferentes, a fazer usos diferentes, ressignificar as coisas de uma forma criativa para criar esse ambiente mais afetuoso para si mesma, né? Considerando que nós somos seres que têm muitas capacidades e aproveitar essas capacidades para edificar algo. Né? Quiser falar sobre isso, Sandra? Eu penso assim também. Eu acho que a gente buscar esse empreendimento, ele está ligado também a várias coisas. Eu acho que até o cuidar de uma família, né, eu vejo que é um empreendimento. Né? Como eu falei, a história da dona Ana Rosa, né, que o maior patrimônio que ela construiu foi a família. E eu acho bonito porque os filhos têm um respeito muito grande pela história da mãe, por tudo que ela construiu, tem um valor, porque eu vejo que ela se valoriza. Eu vejo que quando a gente se respeita, a gente se valoriza, isso. Eita, trava de novo. Oi? Pronto, acho que voltou. Voltou, acho que Voltou? voltou. A tua imagem está um pouco parada, Oi. mas eu estou conseguindo te ouvir. Voltou? Eu consigo te ouvir. Aqui ainda tá travado, peraí. Vocês Tá estão ouvindo, ouvindo? gente? Dê um sinal. Eu tô. Vocês estão ouvindo a gente, gente? Tá ouvindo? Sim. Voltou? Pronto. Pronto, Vamos ver acho que se agora deu voltou. beleza. Deu beleza agora, Sandra. Voltou? Sim. Pronto, então, como eu estava falando, é a questão da gente se respeitar e se valorizar. Eu acho que quando a gente consegue passar esse respeito, essa valorização que a gente tem por si mesmo, para os nossos filhos, eles passam a respeitar e valorizar a nossa história também, seja ela qual for. Ele vai ver e vai entender cada momento que a gente passou, o tempo de cada coisa, se a gente precisou sair para trabalhar e ter que terceirizar muitas vezes os cuidados daquela criança, se precisou abdicar de uma carreira para ficar com ele. O filho ele vai entender se tudo for feito com amor, com carinho e com respeito.
Se a gente não tiver segura, nem tiver esse respeito, não der esse valor à nossa história, dificilmente os nossos filhos vão conseguir ver também e vão respeitar a nossa história. Então, acho que tudo começa de nós, né? Eles vieram de dentro de nós. Então, essa ligação materna, né? Eu acho que os nossos sentimentos, eles também estão ligados, a nossa maneira de ver as coisas também estão ligados a eles. Então, tudo vem pelo exemplo, né? Eu vejo que a melhor forma de educar é essa, é através do exemplo. Então, que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar esse olhar para nós mesmas, né? Para poder se respeitar, se valorizar e entender que aquilo que a gente está fazendo naquele momento é o que a gente precisa fazer e é o melhor que a gente está podendo fazer naquele momento. Para que eles possam, lá na frente, quando eles crescerem e entenderem as coisas, eles lembrarem desses momentos e pensarem: minha mãe fez o melhor que ela podia naquele momento. Acho interessante isso que você está falando, porque você está colocando aí uma coisa interessante que é o longo prazo, né? Que às vezes a gente toma decisões só pensando aqui no curto prazo, no dia a dia aqui, mas tem um longo prazo, né? E nesse longo prazo, a qualidade da nossa decisão é que ela vai impactar nesse reconhecimento, nessa solidez, né, das nossas decisões. Muito legal esse ponto de vista. Eu ainda não tinha olhado por esse ângulo. É o que mais acontece, porque se a gente for olhar, quando a gente chama a atenção do nosso filho, quando a gente corrige, que a gente precisa fazer isso, vai ter momentos que ele vai ficar chateado, que ele vai ficar com raiva da gente, mas a gente precisa entender que aquilo é natural e que a criança, ela precisa lidar com os sentimentos, lidar com as frustrações, porque é isso que vai formar o ser humano lá na frente. Ai, meu Deus, travou de novo. Não, Oi? voltou. Acho que só deu uma travadinha rápida. Você está ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Oi, sim. E até Tá Priscila travando colocou aqui. aqui, tá travando. Vamos ver. Priscila colocou Oi? aqui cada um no seu tempo e na sua realidade, né? Eu acho que é por aí mesmo. É a gente não se comparar, não estar nesse olhar competitivo, mas olhar para a sua própria história e se perceber qual é o momento certo, quando é que deve fazer isso, né, para que seja uma coisa mais natural e que realmente faça a diferença, não só no curto, mas também no longo prazo. A Vanessa está perguntando aqui como foi para se organizar e escolher o negócio, Sandra. Perguntando para você. E conciliar este planejamento com a rotina de mãe. Então, aí, como foi dentro da pandemia, né? Eu ainda não sei como é que vai ser quando as coisas voltarem à normalidade, né? Então, como meu marido está trabalhando em casa, home office, está podendo me auxiliar nesse trabalho, aí, de certa forma, vamos dizer, facilita um pouco, né? Mas também, quando a rotina voltar ao normal, que eles voltarem a ir para a escola, também eu vou poder organizar melhor essa rotina de trabalho. Mas a forma assim como se apresentou para mim foi porque eu já estava sentindo a necessidade de fazer alguma outra coisa e, e eu comecei a perceber quantas vezes eu parava para querer produzir um alimento, né? Meu marido até comentava: meu Deus, tu vai produzir, tu para, vou fazer ali um bolo saudável, aí volta uma felicidade. Ele já vinha percebendo também. E aí a gente conversando, né, foi surgindo, foi moldando essa ideia, foi dando forma a ela. E no início da pandemia eu percebi esse aumento de pessoas trabalhando com comida, né? Foi uma coisa que aumentou muito. E eu senti necessidade de vir com uma proposta diferente, algo mais saudável, que é algo que, graças a Deus, está começando a crescer, mas eu ainda acho pouco, né? Oi? Oi, tô ouvindo. Sandra, Ai, meu Deus, travou. não sei se você tá usando os dados móveis, às Pra mim tá vezes funciona travado aqui. melhor. Se quiser ligar os dados móveis, às vezes funciona melhor.
Sandra? Para mim a imagem dela está travada. Também não estou conseguindo ouvi-la. Eita, ela caiu. Vamos ver aqui se ela volta. Aguardem um pouquinho, gente, que o papo tá legal. Esperar ela voltar. Estou esperando Sandra voltar, que a conexão dela caiu. Aqui, Sandra mandou uma mensagem. Então, até agora a gente tem falado. Deixa eu só ver aqui se ela mandou alguma mensagem. Opa, acho que agora deu. Pronto, voltou. Do respeito que a gente precisa ter para entender o nosso momento, né? Vamos ver se agora tá certo. Pronto, eu estava só recapitulando aqui que teve gente que chegou agora. Para Tá. entender o nosso momento dentro desse contexto e fazer uma decisão mais alinhada com o coração, né, em relação à carreira. Mas pode continuar o que você estava falando, Sandra, da forma como foi para você essa decisão de empreender. Então, aí eu percebi assim que as pessoas estavam começando a trabalhar com comida, né? Estava abrindo muito empreendimento nesse ramo de alimentação. E eu percebo assim que tem poucas pessoas que trabalham com alimentação saudável e é uma coisa que eu gosto, que eu venho me aprofundando mais, que eu tenho assim uma paixão, vamos dizer, pela gastronomia saudável. E aí eu fui, como eu pesquisava muita receita, aí começou a aparecer para mim, né? Já no Instagram, cursos, e um curso começou a me chamar a atenção, que foi o de doces low carb. Uma pessoa que além de doce low carb, ela busca fazer uma alimentação mais saudável também. Porque mesmo dentro do universo low carb, a gente tem também pode ter uma alimentação que não seja tão boa, né? Então, ela busca também esse lado saudável. E aí eu comecei a assistir os vídeos dela, comecei a prestar atenção no que ela falava, na proposta dela, e me interessei em fazer. E quando eu fiz o curso dela, que eu comecei a testar as receitas, eu comecei a achar muito interessante. E senti vontade de começar a fazer aquilo não só para minha casa, oferecer também para as pessoas uma proposta mais saudável. E aí eu vi que poderia cuidar da minha casa, administrar as coisas dentro de casa, cuidar dos meus filhos, poder trabalhar dentro de casa e ao mesmo tempo fazer algo que eu gosto, que é fazer comida saudável. Então, aliei as duas coisas, alinhei e vi que dava para fazer. E aí tô vendo assim como é que vai ser depois que tudo voltar à normalidade, como é que eu vou administrar. Mas a forma como começou foi assim, foi dentro de ter uma proposta mais saudável mesmo. E deixa eu te perguntar, você sentiu medo de começar? Senti aquele frio na barriga, acompanhando sites falando a respeito de astrologia, falando do momento, se o momento era propício ou não para abrir um negócio, qual era o melhor dia. Fiquei estudando astrologia, né? E aí, assim, mas eu senti, assim, no meu coração que era o momento. Eu senti também que era uma oportunidade que tinha se apresentado para mim. E com certeza está sendo uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora, de certa forma. É vamos dizer,
um novo dom agora que eu estou desenvolvendo, né? Um novo talento, então com certeza não é perdido. Eu vou poder sempre aproveitar tanto para minha família como com os meus amigos esse talento e vamos ver o que vai dar. Legal, porque assim, qualquer empreendedor, né, quando ele está prestes a abrir um negócio, a primeira coisa que aparece é medo, né? E aí fica esperando que se prepare, porque acha que não está pronto. Ninguém acha que está 100% pronto, né? É, Aí fica esperando o momento, esperando, esperando, às vezes passa anos e anos e anos esperando e esse momento não chega. Então é a dica verdade. é vai com medo e tudo, porque aí a gente aprende muito mais no processo, né? Do que se tiver em casa sem fazer, assim, sem estar atuando já na área, né? É mais difícil de você conseguir esse aprendizado que você está tendo agora. Se você estiver só em casa, eu acho que um dia eu vou colocar, né? Um dia eu vou abrir essa empresa. Mas tem um fator interessante, Lívia. Fale. Eu lembrei agora. Também uma coisa que me estimulou muito foi ver outras mães e mulheres empreendendo. Ó, entrou uma aí, ó, Bruna Eu vi aqui. ela foi uma das pessoas que mais me incentivou para isso aí, entendeu? Porque eu vi ela ali naquela luta, com 2 filhos pequenos, fazendo os bolos, estudando, e feliz, cansada, mas feliz, dando o melhor dela. E isso A gente está trouxe para falando da Bruna, tá, gente? Para quem não sabe. ela tá aí, ó. Isso foi muito incentivador de ver, de me identificar com a história dela. E interessante, porque assim que eu tive Luiz Davi, foi um período que apareceu assim, muito projeto para mim. E eu com ele recém-nascido lá, eu cheguei a levar ele até para casa de cliente, para tirar medida. E ele lá junto comigo no Bebê Conforto. Então, assim, eu lembrei desse momento, aí eu disse, agora tá até mais light, porque ele tá maiorzinho, mais independente. Então eu vou meter a cara, eu vou investir. É, pode. Eu lembro de ter visto uma foto da Bruna, acho que assim que ela começou, que é uma mesa assim cheia de bolos que ela fez. Eu falei, cara, que bonito isso, né? Deixa De eu ver, ver essa foto. de se reinventar, porque ela começou isso depois, né, da maternidade. Quem sabe, né, Bruna? A gente pode bater um papo se você topar a respeito disso também, que é muito bonito de ver essa força que nasce com a mulher, né? E a gente vê também que está tá ainda mais evidente, como a Raíssa falou aqui, no momento de crise, né? A gente está passando por um período de pandemia, que muitas incertezas, pessoas com insegurança, muitas pessoas perderam membros da família ou tiveram, né, que passar por situações delicadas. Mas apesar de tudo, a gente se supera, a gente tem garra, como a Bruna falou aqui, e isso que é o bonito de ver, né? Da gente perceber que é uma mãe que tem muitas demandas, mas que isso não limita, pelo contrário, isso faz com que ela seja ilimitada, né? Porque tem aquela questão que a gente estava conversando, do se comparar, no sentido de a pessoa estar sujeita a entrar numa frustração, mas tem essa questão do se comparar no sentido de admiração também, né? De ver que a pessoa, ela consegue, ela é uma pessoa próxima a mim, eu conheço a história dela, se ela consegue, eu também tenho capacidade. Isso. E uma dá força à outra. Ela me auxiliou muito no início. Na primeira semana, ela ligou para mim, para saber como é que estava, para me incentivar. E foi muito legal essa troca. Então, por mais medo que eu tivesse, eu acho que o apoio que eu recebi da minha família, dos meus amigos, de pessoas que já estavam buscando esse caminho, que foi o caso de Bruna, que me incentivaram, isso me fortaleceu. E aí eu esqueci o medo. E aí foi medo mesmo. E aí, graças a Deus, na primeira semana, assim, foi muito bom, porque eu recebi muito carinho das pessoas, as pessoas me apoiando, acreditando no meu trabalho, confiando. Então isso foi, assim, muito especial. Foi algo que marcou, com certeza. A Raíssa está falando aqui, uma mulher que vence encoraja todas as outras a vencerem também, exatamente. É a Exatamente. gente, é a gente poder ser inspiração para outras, né? Cada um dentro da Isso. sua área, mas assim, para mim, eu sempre ficava pensando nessa palavra mãe, né? Que a gente, quando chega o dia das mães, antes era assim, né? Chegava o dia das mães, ficava pensando, essa palavra mãe e tal.
Mas hoje, assim, eu tenho um entendimento que mãe significa coletivo, porque uma mãe sozinha, para ela é muito difícil. Agora, a partir do momento que ela tem outras que possam apoiar, inspirar, chorar junto ou sorrir junto, né? Às vezes não tem motivo nenhum, mas a gargalhada libera, né? Liberta também. E ter essa ponte de confiança, onde a gente pode também edificar os nossos sonhos, né? A gente entende o que passa, por mais que cada uma tenha formas de ver a maternidade ou a criação dos filhos diferente, mas existe um entendimento, né, uma empatia do que uma a outra passa. E aí isso fica muito mais fácil, né, quando a gente se alia a essas outras mães. Fica mais tranquilo, né? E aí consegue ter esse movimento tão bonito, né, que vocês estão desenvolvendo. Eu acho importante isso, a gente buscar essa força, né, em outra mulher. Eu acho que, eu não sei se os homens têm essa ligação que as mulheres têm, mas eu acho muito bonito essa força que a gente consegue dar uma para outra. Como você falou também, de ter momentos, né, de ter uma amiga ali, uma mulher, para a gente ter para rir um pouco, né? Para estar ali do nosso lado, dando apoio. Às vezes a gente tá naquelas atribulações, né? Do dia a dia, muita coisa. Aí, de repente, se reúne com uma, duas ou três amigas ali para tomar um café, para conversar. E parece que os problemas foram embora. A gente tira o peso das costas, só de ter conversado algumas horas, ter rido um pouco. E aí eu vejo mais uma vez essa rede de apoio ganhando força, para que a gente se fortaleça como mulher, como mãe, e que a gente consiga superar todas as dificuldades que se apresentam na maternidade. Tem essa troca também, né? Uma fala um pouco da dificuldade que a outra sente. E às vezes as pessoas romantizam tanto, né, a maternidade que a gente, na prática, acaba conhecendo as dificuldades. E nesses momentos que a gente está com outras mães também, a gente pode fazer essa troca, né? Uma conta, como é que conseguiu, por exemplo, desfraldar o filho, outra como é que conseguiu desmamar, outra como é que conseguiu vencer as birras, e vai tendo essa troca para uma poder auxiliar. E a gente vai vendo o que é que se encaixa, né, no nosso universo, o que é que a gente pode fazer para poder adaptar de acordo com as condições que a gente tem. E eu acho que isso traz mais leveza para o nosso dia a dia do que a gente sozinha tentando ser aquela Mulher Maravilha e achando que pode tudo, mas muitas vezes a gente precisa dessa rede de apoio para conseguir ser realmente essa Mulher Maravilha. Eu acho que sozinha, Sim, sozinha mesmo é bem mais difícil, sim. bem mais sofrido. Com certeza, é muito importante essa troca. A Ivana tinha pedido para eu falar a respeito da minha experiência também, né, com carreira profissional e um bebê. Assim, Ivana, eu ainda estou engatinhando nesse processo de ser mãe, né? Meu filho tem 6 meses e quatro desses meses eu estava de licença, depois teve o recesso, agora que efetivamente eu voltei a trabalhar. Mas, assim, o que eu tenho observado é que dentro de mim tem surgido muito interesse de poder compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, seja profissionalmente ou seja academicamente, que também é a minha profissão, né? E dar um subsídio maior para mulheres que também pensam em empreender, mulheres que também pensam em colocar suas ideias no mundo, e às vezes elas não têm as ferramentas que precisam, né? Não sabe exatamente como começar, ou como estruturar, como planejar. E aí o meu objetivo também com essas lives é de criar esse ciclo entre mulheres, entre mães, e essas pontes, né? E poder compartilhar esse conhecimento que eu adquiri também para subsidiar, né, esses empreendimentos. Então, a minha experiência no momento está sendo essa. Eu estou conseguindo organizar minha rotina ainda, com aulas, com consultoria, com tempo para o meu filho, principalmente, que ele no momento é a minha principal prioridade. Mas no momento eu estou mais nessa coisa da escuta, de querer saber da história de vocês, de como é que vocês percebem, vocês sentem, e ter também dentro de vocês essa inspiração para mim, porque eu estou aprendendo um bocado de coisa com vocês. Eu agradeço muito o convite e a participação de todos. A gente já tem que se encaminhar para o final para eu conseguir gravar, Sandrinha. O papo está tão gostoso, né?
Não é? Mas eu quero gravar porque eu sei que tem gente que não conseguiu ver agora e vai querer ver depois, Tá tá? certo. Então eu quero pedir para tu falar umas palavras finais. A gente tem uns 5 minutinhos aqui. Bom, eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Confesso assim que eu fiquei um pouco nervosa quando você fez o convite, mas porque eu nunca tinha participado de uma live, né, na verdade. Então, assim, mas eu gosto também de me desafiar. Mas eu achei muito bonito, eu me encantei com o projeto desde a primeira vez que você propôs ele, né? Você viu que eu já estava acompanhando também, porque eu gosto dessa troca, eu acho importante. A maternidade também me trouxe assim, muitas descobertas, e entre elas foi justamente perceber essa ligação que as mulheres têm, né? Que vai aflorando, que vai. É como se fosse uma corrente, né? Não bem uma corrente, vamos dizer, uma linha, né? Que vai se São fortalecendo. águas que vão se encontrando, né? Águas que vão se Isso. encontrando. A gente vai conseguindo ter uma identificação maior entre as mulheres, entre as amigas, a gente vai conseguindo ter mais sensibilidade para perceber, até eu percebo até assim para perceber quando uma amiga nossa não está bem, a gente consegue ter uma sensibilidade maior para entender, né? A gente vai. Eu tenho muito essa coisa de querer cuidar dos meus amigos. Eu tenho esse jeito assim que eu gosto de ser meio mãe dos meus amigos. E eu percebo que isso aflorou mais com a maternidade, de querer ver meus amigos bem, de saber que um amigo não tá feliz e de poder, com a palavra amiga, poder ir lá auxiliar. Então, eu vejo que esse trabalho que você está fazendo faz essa ponta, essa ligação de repente chegar no coração de uma mãe que está precisando ouvir algumas coisas para se encontrar, para poder avaliar essa experiência dela e às vezes tomar novas decisões, novos rumos, às vezes o medo, né? Não está possibilitando e até o período de pandemia que a gente não está podendo se encontrar tanto com as pessoas. Esse é um momento que dá para conversar, para ouvir algumas experiências e a pessoa poder fazer essa avaliação. Então, quero lhe parabenizar pelo projeto, é um trabalho muito, muito bonito e agradeço aí o convite. Ai, eu estou adorando, né, que vocês estão aceitando a ideia, porque eu também eu que agradeço, né, por estar podendo ter essa partilha. Ai, tem pouquinho tempo. E as pessoas estão falando aqui, comentando muito, desejando prosperidade para nós e recomendando os produtos de Sandrinha. Ah, legal. Estão dizendo que é uma delícia aqui. Estou recebendo pedidos até sexta-feira. Tá bom? Aproveitar, né, a oportunidade. E eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, né? Teve algumas pessoas que entraram a primeira vez hoje, tem outros que já estão acompanhando antes. Eu agradeço de coração e a gente vai ter ainda outros assuntos para conversar a respeito da maternidade e as diversas multipotencialidades, né, que a gente descobre. Então, Sandrinha, mais uma vez grata e um abraço muito carinhoso, Tá virtual. certo. Depois a gente dá Um, pessoalmente. tá certo. Um abraço para todos que estão aí também, gente. Até mais. Tchau. Tchau.